Aqui em mais uma Feng Live com o tema Condutas Éticas no Yoga e os Chakras. Vamos contar com a presença do querido Daniel, que vai trabalhar conosco justamente a questão da conduta ética do yoga. Então, fala um pouco quem é Daniel. Para quem não me conhece, eu sou Selma Mosquera, criadora do Empório Feng Shui, e trabalho com terapias integrativas com método exclusivo do Método Tri. E hoje a gente recebe Daniel Siqueira para partilhar conosco sua experiência e sua vivência com o yoga. A palavra é sua, querido. Gratidão por sua presença de luz. Gratidão aí pelo convite, a todos aqui presentes. Espero que a gente possa aqui nesse encontro trazer clareza sobre aspectos importantes sobre yoga, sobre a vida, apoiar a nossa jornada evolutiva. Nessa jornada aqui eu estou encarnado como Daniel, psicólogo, professor de yoga, e buscando, né, essa real e profunda identidade que a gente tem além desse corpo, além dessa mente. É isso que se trata o yoga. Esse retorno, né, à casa do Pai, a iluminação, o despertar, né, desse sonho. Fala pra gente um pouco da sua história. Como é que você começou no yoga? Se veio primeiro a psicologia, depois o yoga? Se veio primeiro o yoga, depois a psicologia? Aproveito para dizer a Simone Gama que ela é muito bem-vinda e gratidão por sua presença, Simone. Então, Dani. Então, para mim, primeiro veio a psicologia, né? Sempre tive esse interesse no autodesenvolvimento, e a psicologia ela trata desse fortalecimento e o autoconhecimento do ego, né? Que é importante para a nossa jornada, mas eu costumo comparar com um barco. A gente fortalece ali, né, esse barco, ele tem que ter um casco, mas ele tem que depois ir para o oceano, né? Então essa busca, esse ir para o oceano, para essa expansão, né, o inconsciente, né, o além do nosso controle, essa busca é o yoga. Então o yoga chegou na metade do curso de psicologia, quando eu comecei a achar que tinha alguma coisa a mais ali, né, que sentia falta nos estudos de psicologia. O yoga preencheu esse espaço para mim e me trouxe concretude, que é a conexão com o corpo, né? Porque é um risco, às vezes, a gente fica muito na mente, pensando, filosofando, mas se não parte para ação, né, isso vira elucubração mental sem resultado, né? Então a gente precisa sempre pensar como implementar, né? E o yoga é uma filosofia prática, né? Podemos dizer assim. Quando você me falou do tema, Daniel, eu fiquei bastante reflexiva, porque a gente tende a pensar no yoga como, ocidentalmente, né? Pensar como exercício. É como se a gente diz assim, a yoga é de dentro para fora, pilates é de fora para dentro, mas é pensando em exercício. Quando você traz para a gente, isso num senso comum, né? As condutas éticas no yoga, eu achei fantástica essa abordagem e disse, olha, o que é isso? O que é que você chama de conduta ética no yoga? Como é que as pessoas podem parar para refletir que o yoga não é uma prática de exercício físico, não é? Apenas. Exato. Ele vai muito além disso. Fala um pouco sobre isso, por favor. Exatamente. Eu tenho feito uma pesquisa, né, perguntando às pessoas que fazem yoga, né, e até perguntar aqui, quem faz yoga, coloca aqui no chat, e quem conhece as 8 partes do yoga. Que o método yoga, ele tem 8 partes. Só que nessa vinda para o Ocidente, apenas uma dessas partes teve um destaque, que é as posturas. Mas é apenas uma das 8 partes do yoga. É que nem pegar um carro que tem várias partes, e a gente pega e diz assim, não, a carcaça do carro é yoga. Não, se você não tem todo o conjunto, o carro não vai cumprir a sua função, não vai te levar a lugar nenhum. Você pode até entrar dentro dessa carcaça, tirar foto lá dentro, mas você não está indo para lugar nenhum. Você pode tirar fotos fazendo posturas, mas se você não tiver essas 8 partes conjugadas, articuladas, né, não é yoga. Não sou eu que estou dizendo, é o método, né, a base filosófica ali. Então eu acho que estrategicamente a gente teve um tempo em que foi necessário, acho que a espiritualidade trabalhou para que o yoga se difundisse dessa forma, né, através de grandes mestres como a Iyengar, né, o Patabi Joyce,
que fizeram trabalhos com ênfase nas posturas, mas agora chegar no momento para a gente retornar essas bases, tá? Mas para não ficar muito abstrato, quais são essas 8 partes? Se alguém souber aí as outras partes, além dos asanas, comenta aqui nos comentários com a gente, né? Eu preparei Eu aqui estou uma super slide. curiosa para saber. É, quem sabe alguma aí, além de postura, tem outras duas que são até famosas, né? Deixa eu virar aqui minha Seria o que? Os para mantras? vocês. Não, não. Os mantras são uma estratégia de uma delas. Então a gente tem aqui as 8 partes do yoga, ó. Então postura é a terceira, tá? A primeira base é a ética social ou as restrições. São 5 restrições comportamentais, que são parte das condutas éticas. Eu vou aprofundar nelas daqui a pouquinho, tá? Mas basicamente são o controle dos impulsos que a gente precisa ter para que a gente possa viver em sociedade, para que a gente possa viver com a gente mesmo também. Depois a gente tem a ética pessoal, que é ou as 5 práticas, que faz parte também desse campo das condutas éticas, e elas não estão muito associadas ao outro, estão associadas a gente mesmo. Coisas que se a gente fizer, a gente tem resultado com o yoga. Antigamente, isso é bem, eu gosto de falar disso, a pessoa ia no mosteiro meditar, né, queria ser monge, ele não era aceito para, assim, na maioria dos mosteiros. Às vezes deixava a pessoa esperando lá 3 dias na porta para ver se a pessoa tinha essas qualidades, se a pessoa tinha perseverança, se a pessoa tinha contentamento, porque só se tivesse essa base que fazia sentido ela vir para esses outros ensinamentos aqui. Então, a terceira parte são as posturas. E aí, no yoga, a gente tem muitas posturas, mas só tem uma essencial. Só uma é essencial. Quem saberia dizer qual é a única postura essencial do yoga? É sentar-se com a coluna ereta. Porque é a postura para a meditação. Todas as demais posturas são preparatórias para que a gente tenha flexibilidade, força para sustentar a coluna longa, para que a gente fique confortável em nosso corpo. Então a Que gente fantástico. senta para meditar e aí a gente vem para a quarta parte, que é o pranayama, ou o controle da respiração, ou o controle da energia vital. Aqui a gente começa, percebam que aqui é uma base comportamental, física, aqui também, e aqui a gente começa um portal para o sutil, vai estar associado aqui bem ao chakra cardíaco. Então a gente começa a adentrar e sutilizar, né? O portal, tem até a imagem de Cristo, né? Ele com as mãos apontando para o coração, 2 dedos para cima, 2 dedos para baixo, mostrando que ali é o portal, né? É a entrada. Sim. E aí a gente começa então o quê? A interiorização dos sentidos, a quinta parte, que é chamada Pratyahara. Então os mantras, por exemplo, vai trabalhar aqui. Controle da respiração, porque tem a entoação, a voz é uma espécie de pranayama, né? O canto é o uso do ar e a interiorização dos sentidos. E a sexta parte, a concentração. Então aqui, interiorização dos sentidos. A gente está o tempo todo com a mente, e a mente faz parte dos sentidos, tá, gente? É considerado o sexto sentido dentro da filosofia do yoga. Então a visão o tempo todo distraída, né? A audição o tempo todo estímulo fora. Então a gente precisa no yoga trazer a atenção para dentro. E aqui, aí a gente começa a concentração, né? E da concentração, do foco, que pode ser na respiração, pode ser em um mantra, pode ser em uma chama de uma vela, né? Tem várias técnicas, concentração ou dharana. A gente começa desse ponto de foco a expandir a consciência na meditação, também chamada de dhyana. E aí aqui a gente vai ter vários níveis de meditação, até que um dia a gente tem experiências de iluminação, o despertar samadhi, né? Até o Maha Samadhi, que é quando a gente vira um Buda, né? É o destino da gente virar, não nessa vida, né, provavelmente, mas em alguma vida a gente vai
alcançar esse estágio de liberação total do ego, né? E despertar este sonho em que estamos. Beleza? Maravilhoso. Deu para entender aí? Muito interessante essa sua abordagem. Até aqui tudo ótimo. Você Pronto. está fazendo esse estudo unindo sua percepção de psicologia com o yoga? Porque eu estou vendo que a base é comportamental, né? E a psicologia ela cuida muito dessa parte comportamental. Foi assim que nasceu o seu estudo ou não? Eu estou viajando. Não, essa parte das 8 partes, né? Isso é só algo que está aí já há milhares de anos, né? E a psicologia ela não aborda isso, né? Mas já existe uma ciência psicológica, a sintetização das 8 partes. Isso foi criado por Patanjali, que estima-se 300 antes de Cristo, ou 300 depois de Cristo, eu não lembro agora. Mas o yoga era praticado em várias áreas da Índia, tinha diferentes abordagens, né? Diferentes mestres, tribos, e ele é considerado um compilador. Então ele compilou essas práticas e organizou dessa forma as 8 partes do yoga, tá? Então, se isso aqui é o que é o yoga, aí a gente vai ter diferentes formas, né, respondendo a sua pergunta, de praticar isso, né? É como se esse aqui fosse o caminho. Mas aí vai ter gente que vai fazer o caminho de bicicleta, tem gente que vai fazer de skate, tem gente que vai caminhar, tem gente que vai fazer Cooper, né? Mas o caminho mesmo, tem que passar por essas 8 partes. Se não passar por isso, Não não ilumina. é yoga, não ilumina, né? Mas existem várias formas, né? Vai ter o Tai Chi Chuan, vai ter, né, o Zen Budismo, várias formas de chegar, né, até esse estágio, mas não existe uma pessoa, logicamente impossível uma pessoa se iluminar não tendo ética, sendo uma pessoa corrupta, violenta, é impossível. É impossível a pessoa se iluminar se ela não tem concentração, tá entendendo? Se ela não tem, se ela não tem uma autoconsciência do corpo, entende? Então, isso aqui é essencial. Todo mundo que pratica yoga, a meu ver, tem que saber isso. É o básico. E não é complexo. Você vê aqui, em 10 minutos eu expliquei aqui para vocês. Tá Sim, entendendo? sim. É bem interessante. Quando você falou dos 8 pontos, automaticamente, né, como feng shuísta, a gente vem para a ideia dos trigramas, que a gente também tem na base do feng shui, o mapa da energia, ele se pauta em 8 trigramas também, em 8 pontos que são essenciais para a gente poder fazer o mapa da energia do espaço. E no centro, né, estaria, não sei se na yoga seria assim, tá a energia vital, que nesse caso poderia considerar que seria o ser humano no yoga, não sei. Porque o nono ponto Não, no é a. centro, no centro é ali, né? O que está no centro é o controle da energia vital, né? É o controle da respiração, né? Aquilo que eu mostrei para vocês aqui, ó. Aqui, ó, onde quando Jesus coloca, né, a mão no peito, né, com esse símbolo aqui, ele mostra que aqui é o Sim, centro, né? Aqui é onde tudo se divide. É bem no meio, sim. onde vai para o sutil, até aqui a gente está na matéria, né? Na parte comportamental, física. E aqui começa o sutil. E aí, quando você fala dessa posição de Jesus no coração, automaticamente chega para mim a ideia do cardíaco, né? Que é o ponto que une os nossos Exato, 7 chakras, né? O ponto de ligação. Tem a ver ou não exato. tem a ver? Porque assim, eu não Total. entendo nada dessa linha de estudo. Eu não pratico yoga. Já fiz alguns asanas, mas Aham. não sou estudiosa do yoga. Eu não conheço. Então, para mim, está sendo tudo muito interessante. Que bom. Tem tudo a ver, tem tudo a ver, porque a respiração é a principal fonte de energia, é a principal fonte de prana, né? Que a gente tem. A gente pode ficar um mês sem comer, alguns dias sem beber água, mas sem respirar a gente não fica poucos minutos, né? Então esse ponto aqui, esse local, sim, né? Interessante. Então, então a gente tem essas duas primeiras, né? As éticas, os comportamentos éticos, que eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó.
Esse aqui vai começando o estudo. Vou compartilhar aqui. Então essa primeira parte do yoga é chamado yamas, que significa mais ou menos controle, né? Eu gosto de chamar de, alguns autores chamam de as 5 restrições, e aqui as 5 práticas, os niyamas. Aqui envolve o outro, aqui é a gente mesmo, tá? Então o que é que a gente precisa? É simples. Isso aqui vai estar em diversas religiões do mundo. Se a gente for pensar os 10 mandamentos, né? Não matarás. Aqui, ó, não violência, né? Sim, Não cobiçarás a mulher do próximo. Aqui, ó, sublimação sexual, sabe? Então, não mentir. Tá aqui, Sátia. Não roubar. O desapego. Então, são 5. Isso aqui é fundamental para uma vida em sociedade, para uma pessoa de caráter, certo? E sim. a gente tem as 5 práticas, que é aquilo que é pra gente, que vai ser importante para a nossa evolução. Então a gente tem que ter a purificação, pensar a nossa alimentação, pensar a nossa higiene, pensar a limpeza do nosso corpo. No yoga a gente tem os kriyas, né, as práticas de purificação. No Feng Shui é uma prática de saucha, de purificação, né? Como que o ambiente vai fortalecer a sua caminhada, né? Então é isso. Aí a gente tem Santosha, contentamento, né? Essa prática da gratidão, de agradecer, de honrar nossos ancestrais. A gente tem tapas, força de vontade. Sem isso a gente não consegue nada na vida. Você bota a semente na terra, você rega um dia, depois esquece, não tem disciplina de regar, não vai, a planta não vai crescer. Então tem que ter força de vontade. Svadhyaya, o autoestudo, a gente dedicar um tempo, né, do nosso dia para estudar, e não só livro, mas o livro da natureza viva, a observação de si mesmo, das plantas, dos animais, né, na meditação também, é fundamental, né, o pensamento estratégico, que às vezes a gente tem força de vontade, está fazendo, mas não está pensando o que está fazendo. Não adianta, tem que ter estratégia, né? Tem que se conhecer, tem que fazer planos, né? E a última prática que é Ishvara Pranidhana, que é Pranidhana entrega. Ishvara é a vida, o universo, né? O Senhor. Então a gente tem um momento que todo esse esforço, toda essa prática tem um limite. E aí a gente tem que ter a fé. A gente precisa confiar em uma força maior. Então, gente, isso é muito importante. Isso é fundamental, né? Acho que todo praticante de yoga tem que ter isso impresso aí e lembrar e refletir sobre isso, porque é como se fossem potencializadores da sua prática de yoga. Isso aí é o yoga Fantástico. além do tapetinho, né? Beleza? Exatamente. Dúvidas aí sobre essa parte? Como é que tá aí Eu estou pegando? achando encantador. E assim, eu sou assistente social de formação, né? E sou gestora também, sou administradora. Quando você traz para mim na raiz, né, na imagem daquela árvore, ela é muito forte, ela fala por si só. E o primeiro vem a nossa relação social, para a gente ver o quanto a gente é ser gregário e o quanto a gente se constrói com o outro. Depois vem a minha atitude pessoal. Eu não conheço, gente, Uhum. nada do que o Daniel está apresentando para a gente. É a primeira vez. Eu estou assim, as sinapses estão aqui correndo, né? Fazendo as pontes com a minha experiência de vida. E eu estou encantada com isso, porque primeiro vem o meu respeito na comunidade que eu vivo, e depois vem Uhum. a análise que eu estou fazendo, né? O meu contributo com Sim, essa total. comunidade enquanto Perfeito. indivíduo, né? E a ponte com o Feng Perfeito. Shui, que tem tudo a ver, né, com Uhum. essa relação. Eu estou realmente encantada. Eu não conhecia essa prática, essa análise do yoga, e realmente a mim toca profundamente. Eu estou mesmo nesse caminhar, né, da ética Uhum. personal. Então, estou bem encantada. Então, por favor, o que mais você tem para Perfeito. partilhar conosco? Está muito bom para mim. Perfeito, é isso. Assim, mesmo sem a gente praticar yoga, ou conhecer, ter estudado, a gente traz na nossa alma, tanto de outras vidas, né, mas também da nossa família. Porque essas coisas não se aprendem nos livros. Isso se aprende no exemplo. É energético. Se aprende na vivência, né? E a,
a pessoa colocou aqui, seria como equilíbrio, tem tudo a ver com equilíbrio, porque se a gente for ver uma árvore, né, novamente aqui o desenho da árvore, e a prática de yoga não tem essas bases, essas raízes, não tem equilíbrio, não tem, não sustenta. Você faz o yoga no tapetinho, aí você, quem aqui nunca se sentiu aqui, fez a prática, se sentiu tranquilo, que maravilha, aí chega, passa 5, 10 minutos, acontece uma coisa, já mudou, já perdeu aquela energia, né? Então, são essas bases que vão dar a solidez. É que nem você vai fazer uma casa. O que é que você faz primeiro na casa? Pensa os pilares, pilares fortes. Aí sim, depois você faz as outras estruturas. Beleza? Maravilhoso. E onde é que os chakras entram nisso? Tô curiosa. Pronto. Agora a gente vai costurar os temas. Então, não sei se todo mundo que está aqui já é familiar o conceito dos chakras, puder colocar aqui nos comentários. Mas eu trouxe aqui também uma imagem para facilitar esse entendimento que ainda não é familiar aos chakras, né? Então a gente tem, na verdade, a gente tem vários chakras no corpo. Chakras são centros energéticos. Agora a gente tem 7 principais que eles estão localizados ao longo da coluna, começando lá de baixo, né? Eles seguem a cor do arco-íris. A gente tem um chakra raiz, né? E aí vai subindo até os chakras mais sutis. Esses chakras, gente, eles fazem a conexão no que no yoga a gente chama de koshas, que são os corpos. Então ele conecta o corpo sutil ao corpo mental, ao corpo emocional e ao corpo físico. Então toda e qualquer doença que se apresenta no nosso corpo, a gente entende que é uma manifestação de algo que não foi resolvido no energético, veio para o mental, veio algum conflito, pensamento, a gente não resolveu, foi para o emocional, uma angústia e tal, a gente não resolveu, somatizou no corpo, para que a gente possa ver isso e crescer com isso, né? A natureza quer que a gente evolua. Então, os chakras é responsável por costurar, fazer essas interligações, né? Como se fossem portais de energia, né? Eles estão interconectados também pelo canal central da coluna Sushumna, os canais masculinos e femininos da Pingala, mas enfim, não dá pra gente, aí é um tema de uma live inteira, os chakras, né? Mas só pra gente ter um entendimento básico, essa é a função dos chakras, e aí a gente tem as funções matrizes dele, né? O primeiro ligado à terra, o segundo aqui os sentimentos, o terceiro a ação, né? O quarto a capacidade de amar, o quinto a expressão, ao sexto a clareza, e o sétimo, que é a compreensão, a integração, esse estado de conexão com o divino, certo? E aí, Perfeito. beleza? Quer complementar? Eu sei que você estuda aí também sobre chakras, você já tem mais, esse assunto é mais familiar, né? Sim. É bem importante a gente compreender, né, essa conexão desses centros vitais. E hoje eu também olho para os ambientes buscando entender também esses centros vitais. Quais seriam os chakras do ambiente, digamos assim, né? E onde é que está na radiestesia e na radiônica? A gente também trabalha muito isso, de identificar em que chakra está a causa raiz daquele problema, para a gente poder movimentar, por exemplo, como você falou, dores na coluna, o apego, estão vinculados a quê? Ao chakra básico. Mas eu quero ouvir a sua experiência. E assim, você já falou que aí o chakra dá uma outra live, já fica aqui o convite. Tá no futuro, para ver a sua abordagem, que eu estou encantada. E agradeço mais uma vez sua partilha. Nossa, obrigado. Então, como é que você faz uma ponta desses chakras com o yoga? Na ética do yoga. Agora a gente vai costurar, né, a ética aqui com os chakras. Então você falou justamente, né, o apego, né, que está associado ao chakra raiz, e aqui justamente, ó. Então aqui no chakra raiz a gente tem a conduta ética, né, do desapego associado a ele. Então no momento que a gente trabalha o desapego, que é uma das 5 restrições, né, a gente vai conseguir equilibrar o chakra raiz, porque o chakra raiz ele está ligado à matéria, à sobrevivência.
Então, quem tem esse chakra muito, muito ativo, pode ficar muito apegado, né, às coisas materiais. E aí precisa trabalhar o desapego, tá? Aí depois a gente subindo, a gente tem o chakra sacral associado à sexualidade, ao prazer, né? E que é muito importante na vida a gente ter esse prazer. Só que se a gente fica uma vida só focado no prazer, a gente não consegue realizar a nossa missão, o nosso dharma, né? Os nossos propósitos, a gente se distrai, a gente fica rolando o feed aqui 3 horas, vendo bobagem, né? Vendo vídeo de gatinho, nada contra os gatinhos, eu vejo também, mas né, tem um limite. Então a gente precisa o quê? Sublimar essa energia, sublimação sexual, brahmacharya, que é uma das condutas também de restrição, de autocontrole. Depois tem o plexo solar, que é o centro da força de vontade, associado à autoestima, associado ao poder pessoal, à capacidade de realizar. E aí ele vai estar associado à força de vontade, né, a tapas, que é uma das práticas éticas, e vai estar associado também a não roubar asteia. Por quê? Porque o plexo solar é um centro de energia. Não sei se vocês já viram, tem umas dicas, né, quando você encontra com uma pessoa ali que tem pessoas que têm um padrão de sugar energia, né? Às vezes, quando a pessoa não consegue se conectar a uma fonte maior de energia, ela suga das outras. Então, uma das dicas é o que? A gente botar a mão assim, né? A gente protege o plexo solar. Coloca Interessante isso. os braços, né? Já perceberam que inconscientemente a gente faz isso? Oi. Alô? Estão me Tô. ouvindo? Tá cortando um pouquinho, mas deu para ouvir. Cadê? Sim, Travou. sim. Cortou um pouquinho, mas já deu para Tá ouvir. dando pra ouvir? Tá ouvindo? Então, esse não roubar, ele está associado a esse respeito, né? Então, o nosso centro de energia está aqui no plexo solar. É o centro da vida, né? É o Hara. Então, quando a gente tem um comportamento, às vezes, de intimidar o outro e sugar energia, a gente está usando esse centro de força de forma desequilibrada. E quando alguém faz isso com a gente, ele está sugando desse ponto. Então, não roubar é esse equilíbrio. Então, ele está associado aí ao plexo solar nesse meu estudo, tá? Então, uma É pergunta claro que que, tudo... uma Sim, sim. pergunta de que eu ignoro. Por exemplo, a gente fala muito da energia que as pessoas emanam até inconscientemente da inveja. A inveja roubaria a Uhum. minha energia por esse plexo, por esse chakra? A tendência é que sim, a tendência é porque se você se identificar, né, se aquilo te afetar, e aí você vê que uma pessoa tem inveja e talvez você pode sentir culpa, poxa, eu não sou merecedora, sabe? Aí você deu brecha, abertura, e aí influencia, tem a ver com autoestima, né? Esse é o ponto. Mas se você tá, não, eu mereço, é o meu, sinto muito se a pessoa não conseguiu, eu desejo o melhor para ela também, né? Que ela consiga, de forma equilibrada, então você protege o seu campo. Tem muito a ver com proteção também, esse chakra, né? E Tem a é ver por com a isso que você força, né? apresenta É a do elemento conduta fogo. social. A conduta social e a conduta individual estão na base justamente por isso, não é? Por causa dessa relação. Eu tenho que, enquanto indivíduo, fazer a minha parte para não permitir que o outro que não tem a sua conduta ética interfira na minha conduta ética. Estou falando bobagem, não. Sim. Não, não, tá, é perfeito, é isso. Se a gente não tem essas bases éticas, a gente fica vulnerável, né? É a base. É a base. Se a gente for ver Código Samurai, se a gente for ver os 10 Mandamentos, se a gente for ver no budismo, Silas, vocês vão ver que essas informações se repetem, é um padrão. Porque essa é a parte, é o comportamento. Do que significa sentir-se em paz
ali só na meditação e no dia a dia a gente não ter esses valores, essas práticas, percebe? Elas Sim. são o início, o meio e o fim. São indispensáveis. Por que a gente está ignorando isso? Eu não entendo. Por que no yoga pouca gente está falando disso? Eu não entendo. Eu acho que nós ocidentais temos que aprender muito ainda. E o aprendizado é lento. E é muita desequilibração e reequilibração para as pessoas aprenderem esses ensinamentos que são milenares e que aqui a gente tem a cultura do fast. Então, quer ser tudo muito rápido. Eu fiz yoga hoje, Exato, amanhã eu quero ser mestre de yoga. E é um processo de exatamente. Hoje em dia, experienciação, não é um processo de teórico, leu no livro e fez. Você tem que vivenciar o exato. yoga. Então, acho que passa um pouco por aí. Por isso, talvez não se fale tanto disso, porque as pessoas não têm competência para falar isso. Competência vivencial, não técnica, nem Essas teórica. coisas. Exato. Hoje em dia a pessoa faz um curso de 200 horas e é professor de yoga. Quer dizer, sem um requerimento antes, né? Uma prática, uma experiência. Então, assim, é delicado, é uma coisa, é profundo. Mas o que você falou é muito interessante, porque mexe com questões culturais muito profundas, com a nossa sociedade, com o nosso modelo, com as nossas crenças. Porque o não roubar, por exemplo, se a gente for ver, a gente vive num sistema econômico que está o tempo todo roubando, e se você, se a gente não se ligar, daqui a pouco a gente está considerando normal, banalizando, né? Empregar uma pessoa, você está ganhando lá a custa do trabalho do outro, pagando um salário mínimo, sendo que você está ganhando ali 40, 50 mil reais e acha normal, não, estou dando um emprego para a pessoa. Questões aqui que não é interessante para o modelo que a gente vive, né? O yoga, ele virou não que ele virou, né? Mas ele está sendo comercializado como um produto, uma commodity. Então, É incrível. o que é que vai proteger? O que é que vai proteger o yoga disso? São as bases éticas filosóficas. Por isso que é importante a gente conhecer isso, porque senão a gente vê aberrações como Beer Yoga. Não sei se vocês já viram, yoga com cerveja. A pessoa Nunca fica vi. lá, pois é, aí se você botar Beer Yoga, vai aparecer gente fazendo yoga tomando cerveja. Mas se a gente pensar na base ética de Saucha, purificação, não faz sentido. Então Nem a única coisa que pode porque o proteger álcool o é yoga o imunodepressor do cérebro. O álcool prejudica o cérebro. é isso. Assim, a gente sabe que o alcoolismo, né, é uma das doenças que mais matam, que mais destrói famílias, né? É complicado isso. Misturar com yoga, né, é um crime, a meu ver, né? Sim. Mas não que a gente não possa tomar, não estou dizendo que você faz yoga, não pode tomar uma cervejinha. Eu mesmo gosto de tomar uma cervejinha, comer um acarajé, mas no É uma momento, delícia. não na minha prática de yoga, entendeu? Mas eu falo e gosto de falar porque para trazer, né, que a gente pode ser humano, né, nesse sentido assim. Tá tudo bem, mas uma coisa não mistura com a outra, certo? Então, subindo aqui, cardíaco, né? Então, o cardíaco é o centro do amor. Então, ele vai estar associado à rinça, não violência, né? Que não é só a não violência física, mas é a não violência também mental, o que a gente pensa. Toda a raiz física de um ato violento antes começou na mente, que depois se tornou emoção, se tornou raiva, e depois veio o comportamento. Mas antes de tudo foi os pensamentos. E aí a gente tem também a prática de contentamento, santosha, capacidade de agradecer, né? De se contentar. Então isso traz uma paz profunda pra gente. Sem dúvida. Aí depois a gente tem o chakra laríngeo. Então o chakra laríngeo é responsável pela expressão, né? Pelo ouvir, pelo escutar. E também ele o nome em sânscrito é Vishuddha, significa o purificador. Se a gente parar para pensar, essa região aqui, né, da laringe, da garganta, é uma região de filtro. A gente filtra tanto o que entra, o que vai comer, eu boto uma comida na boca, o gosto está ruim. E aí, eu não gosto, eu cuspo. Mas eu filtro também o que eu vou falar.
Às vezes é aquela palavra que ficou aqui entalada, então ela é um filtro. E a voz, a personalidade, né, tem a ver também com os filtros que a gente coloca pra gente. Às vezes em certos locais a gente se permite falar algumas coisas, outros não. Então esse chakra está associado com isso. E então ele está associado a essa purificação, né? Ele faz a conexão da mente com as emoções. Então, quais pensamentos que passam pela região do pescoço e chegam à emoção e se materializam, né? Ele purifica. E a gente tem também a veracidade, Satya, que é escutar a verdade e falar a verdade também. Beleza? Eu estou encantada. Adorei essa percepção do filtro, muito boa. Daniel tem muito que ensinar para a gente, muito que contribuir. É uma reflexão valiosa o que você está trazendo. Uhum. Depois Da Simone? no final a gente vai responder as perguntas ou a gente vai respondendo agora? Como você preferir. Ok. Responder no final, né? Para manter aqui a linha lógica. Pronto, beleza. Então vamos deixando as perguntas aí depois. E aí vamos seguindo então. Do laríngeo, a gente tem o chakra frontal, associado à clareza, à intuição, à racionalidade, ao plano estratégico. E esse aqui, Selma, é o chakra que a gente precisa trabalhar primeiro. Normalmente as pessoas pensam que é o raiz. Só que o raiz é a ação, é o caminhar, né? Mas antes de eu caminhar, eu tenho que saber para onde eu quero ir. Qual é o meu destino? Então, esse aqui, essa clareza, né? Então, a gente vai trabalhar sempre primeiro isso aqui. O que a gente está fazendo aqui sobre as 8 partes do yoga? Eu estou trazendo clareza sobre o yoga e isso vai direcionar a prática de quem for fazer agora de uma outra maneira. Se a pessoa nem sabe isso, ela fica limitada às posturas ou à sensação de relaxamento, apenas uma meditação, que é bom também aliviar o estresse, mas depois volta para a mesma rotina, para o mesmo trabalho, para a mesma vida sem sentido. E aí o yoga substitui um medicamento, um ansiolítico. Claro, melhor que tomar um remédio, mas o yoga pode nos oferecer tanto, por que a gente se contentar com migalhas? É verdade. Estou aqui pensando que eu venho mudando. Eu já fui vegetariana no início da minha adolescência. Casei, meu marido a família toda era muito carnívora, eu voltei a comer carne. E hoje, como eu voltei para o meu reencontro, né, de missão de vida, eu comecei a fazer umas exclusões alimentares. O meu filho já nasceu, eu tenho 2 filhos, um é carnívoro, o outro nasceu vegetariano. Nunca obriguei nenhum dos 2 a comerem o que não querem. Mas eu começo a perceber que as pessoas começam a reagir, estranhar isso, porque eu venho fazendo escolhas. Olha, eu até gosto de comer isso, mas eu não salivo mais, não tenho mais necessidade dessa vibração. Então, eu venho mudando a minha alimentação. Não sou radical em nada, como você falou. Você toma a sua cervejinha também. Eu, por exemplo, eu não gosto do sabor do álcool, então eu não bebo bebida alcoólica. Mas não é porque é errado, é porque, para mim, não atende mais. E quando você fala essa conexão com o frontal, que é aqui onde está, né, nossos pensamentos e para onde a gente vai, as pessoas às vezes me perguntam, mas por que você não come mais tal coisa? Eu disse, olha, porque eu não quero mais ficar nessa vibração. E hoje eu trabalho com vibração. Mas está tudo certo. As pessoas não precisam seguir o meu caminhar. Cada um, como você disse, a jornada ela vai ter que ser cumprida. Cada um no seu tempo. Não é que eu seja melhor ou pior que ninguém. Tem gente que está anos-luz na minha frente. Eu estou lá atrás ainda, mas eu estou caminhando. Né? E isso tem a ver com o frontal. E meu marido trabalha com processos de recrutamento e seleção. E ele fala, eu estava aqui ouvindo ele fazendo a pergunta justamente para uma pessoa, dizendo assim, não, antes de você me dizer qual é o veículo que você quer usar, você tem que saber para onde você quer ir. Para daí você pegar e ou de ônibus, ou de trem, ou ir caminhando, ou ir de bicicleta. E eu não tinha feito essa analogia com o frontal. É fantástica, faz muito sentido para mim. Muito sentido. Até o movimento do corpo, né? Se eu quero levantar e ir para a esquerda, a gente instintivamente leva o olhar primeiro
E aí a energia segue a olhar, né? A energia segue a atenção, né? Nós somos seres muito visuais, 70%, né, da nossa energia, né? Ela cerebral, ela é visual. Então, é o primeiro que a gente precisa trabalhar, o frontal, né? Então é isso. Então ele está associado a Svadhyaya, o autoconhecimento. Bem, né? A gente pode Svadhyaya aqui, que é uma das práticas, tá? Você falou, Daniel, eu não ouvi porque cortou. Está associado à sabedoria ou qual outra coisa? O autoconhecimento, né? Sabedoria. Autoconhecimento. Em Isso eu não ouvi. sânscrito a gente chama Svadhyaya. E por fim, o coronário, que é o centro ligado, né, à espiritualidade, né, a essa conexão espiritual e o entendimento, né, não é nem do achar, do planejar, é saber. É diferente. É que, tipo assim, uma coisa é uma pessoa me explicando finalmente o que é um morango. Ó, é uma fruta, é de tal espécie, ela tem tal tamanho, tal cor e tal. Outra coisa é saborear o morango. A palavra sabedoria, né? Então já não é uma crença. Por exemplo, o meu nível, né? Eu não tenho uma experiência de Deus, de ter essa integração, de ter tido um samadhi. Tive um momento de meditação relativamente profunda, mas não um samadhi, não sabe, um momento de êxtase. Então, eu estou falando aqui mais nesse nível do chakra frontal, que para mim, logicamente, toda a lógica do universo aponta para esse caminhar, e que eu vou chegar lá, tá? Mas o coronário é saber, é entender, é ter saboreado a vida, né? Então, esse chakra ele está associado à conduta ética pessoal de Ishvara Pranidhana, que é a entrega à vida, entrega ao universo, nessa confiança, que tem uma hora que, beleza, tudo indica que é esse caminho aqui, mas eu só vou saber se eu realmente eu trilhar, eu fazer, eu me entregar, né? Então, essa é a associação que eu fiz dos chakras com as condutas éticas. Para mim faz muito sentido tudo que você está trazendo, né? E algumas coisas eu não conhecia, é novidade, faz sentido tanto no cognitivo, né, com a minha experiência enquanto acadêmica, que eu também tenho uma jornada acadêmica, quanto na sensorial, na experiência que eu venho retomando nesse momento. A Simone Gama está dizendo aqui, fiquei mais leve, meu campo melhorou 100%, e assim fiquei mais em paz. Que bom, Simone, a gente fica feliz. Então, faz muito sentido isso que você vem apresentando. Por exemplo, quando você fala do desapego e da prática da gratidão, ou seja, a relação do chakra raiz com o coronário, né, que você falou? O cardíaco. A gratidão está no cardíaco? Está no cardíaco, principalmente. Né? Eu venho adotando uma prática de vida que antes eu falava minimalista, mas eu hoje concordo que é muito mais essencialista do que minimalista. Porque a ideia do minimalismo dá uma ideia de escassez, de viver com pouco. E não é. O que é essencial para mim não é o que é essencial para você. E eu conversava hoje, coincidentemente, no almoço com meu marido, dizendo assim: olha, engraçado. Quanto mais eu dou, mais eu me sinto preenchida. Porque minha mãe disse que daqui a pouco eu vou botar para fora o marido e os filhos. Porque cada vez eu vou abrindo mão de mais coisas e quanto mais eu abro mão, mais eu me sinto preenchida. É uma coisa que não sei te explicar. E eu me sinto mais grata. Cada vez que eu tiro uma coisa de dentro de casa, não porque está velho ou que está quebrado, às vezes também por isso, mas eu me sinto mais preenchida. É impressionante isso. E você traz essa relação na conduta ética do yoga e com os chakras. E eu não tinha feito essa analogia. Eu só tinha experimentado. É isso. O desapego, né? Chakra raiz, quando a gente tem muita coisa, a gente fica preso, a energia não circula. Esse chakra, né? Ele em equilíbrio, ele traz estabilidade, mas com excesso de energia, a pessoa fica travada, fica pegada, não cria espaço para que o
para que circule, né? Então, qual é a aplicação prática, né, desse conhecimento que eu trago? Porque é importante, a meu ver, né, todo conhecimento, a gente pensar, depois que a gente lê o livro e tal, que a gente viu uma aula, como é que eu aplico isso? Como é que eu tenho resultado? Porque, no final das contas, o que a gente quer é, entendendo, né, espiritualistas, né, buscando esse autodesenvolvimento, é se autodesenvolver. E, para isso, a gente precisa praticar, né? Então, a gente pode, através da lente dos chakras, entender como que a gente está funcionando energeticamente, né? Quais os pontos mais vulneráveis da nossa personalidade e pensar as condutas éticas. Pô, qual é a conduta que eu preciso trabalhar? Ó, eu tô aqui me dispersando muito, eu tô perdendo muito tempo no Instagram, no WhatsApp, eu tô ficando vendo Netflix o tempo todo, sem fazer as coisas que eu sei que eu preciso fazer, né? Ou seja, eu estou com excesso ali de energia no chakra sexual, sacral. Então eu posso fazer uma meditação específica para esse chakra, né? Eu posso pensar estratégias específicas, eu posso trabalhar brahmacharya, né? Elevação da energia através da meditação. E a gente tem a interconexão entre os chakras também. Porque às vezes um chakra está desequilibrado, mas não necessariamente é ele. Às vezes é porque está faltando energia no terceiro chakra, no plexo solar, de mais determinação, de mais clareza também. Esse chakra também tem a ver com o intelecto. Então a gente pensa e consegue ver um panorama de ação, né? Diagnosticar para remediar, certo? Então, quem quiser, inclusive, essas tabelas aí, pode me enviar aí uma mensagem aqui no Instagram. E eu vou fazer também webinários sobre cada uma dessas condutas éticas aprofundades, onde a gente vai adentrar cada detalhe, minúcia sobre elas e associando com um dos mestres do yoga, que eu criei um joguinho chamado de didática, um jogo sobre as condutas éticas. Então tem vários mestres aqui, avatares, associados a ele. Muito Então, por exemplo, a legal. gente tem Gandhi, que todo mundo conhece aqui, né? Gandhi está Sim, associado à não violência. sim, A gente tem Mahavira, que é o mestre do jainismo, né? Associado à sim. determinação. A gente tem Swami Vivekananda, que é o cara que trouxe o Vedanta pro Ocidente. E ele está associado com discernimento, né? Ele era um cara cético que conheceu um mestre muito espiritualista e ele manteve essa característica, mas ele teve as suas experiências, assim, um cara fantástico também. Então, eu estou fazendo um webinário sobre cada uma das condutas e contando a história e o ensinamento de cada um dos mestres, porque a gente precisa de Fantástico. modelos também, né? Nós seres humanos, a gente se desenvolve com modelos. Então, próxima quinta, a gente vai ter o que você falou aí, o que você já está virando mestre aí. E com Krishnamurti, Krishnamurti. fantástico. Vou contar a história desse cara aqui. Muito bom. Que trabalho lindo que você desenvolve. A gente está aqui também à disposição para ajudar a divulgar o seu trabalho, porque eu acho que a gente vive numa comunidade de entreajuda, de entreapoio. E quando a gente tem esses Uhum. valores solidificados, não existe concorrência para o bem, não é? Só existe mesmo a Exato. entreajuda. E a gente está aqui disponível para divulgar esse belo trabalho que você está realizando. Sou muito grata, Priscila. Mais um presente que essa alma iluminada, tão conectada a mim, me dá. E espero que você tenha muito sucesso nos seus webinários, no que a gente puder partilhar, a gente está aqui à disposição. Já fica o convite para você fazer uma outra live num outro mês, que você puder, sobre os chakras, nessa sua perspectiva que é enriquecedora. Eu não sei se alguém Legal. quer fazer mais alguma pergunta. Eu vou sair daqui com a cabeça assim, com um monte de conexão positiva nova, em estado de Legal. desequilibração positiva, se é que existe isso, né? Sendo bem piagetiana, no estado de desequilibração positiva, porque as sinapses Sim, estão aqui, não estão nervosas, estão animadas, porque é perfeito. muito interessante que você traz. Diga. Queria aproveitar esse tema do equilíbrio que você falou para fazer fazer um convite, já que você abriu esse espaço. Então, além desses webinários, tá, que vão ser gratuitos aí,
para quem quiser participar, online, ao vivo, depois a gente vai tirar dúvidas. Eu vou liberar por um tempo os webinários que já estão gravados para quem quiser aprofundar. Essa vivência, esse jogo, né, faz parte de uma vivência que eu criei, chamada Desafio 21 Dias de Yoga no Viver, as 10 condutas éticas. Então, é uma forma prática da gente desenvolver esses valores. Basicamente, a pessoa só precisa de 20 a 30 minutos por dia. Para ela vai ver um vídeo de 3 minutos, onde eu explico o que é a conduta. Depois fazer uma prática de cerca de 10 minutos de posturas sobre essa conduta ética do dia. Né? A gente vai ficar 2 dias em cada conduta, totalizando 20. E no dia 21, a gente faz uma integração. E ela vai ver um vídeo sobre uma meditação temática sobre a conduta. E vai, após isso, se observar, esse é o mais importante, a autovigilância ética, se observar ao longo do dia quanto àquela conduta. E aí o universo parece que conspira. Quando a gente se coloca essa intenção, começa a vir várias situações e se você registrar, ao final dos 21 dias, você vai ter um material de autoconhecimento fantástico. Então, quem quiser memorizar dessa forma de condutas, é só falar aí comigo. E você falou do equilíbrio. Tenho também uma vivência sobre o chakra, chamado Equilibrando Chakras e a Vida, em que uma metodologia também, uma meditação sobre o chakra, e depois a gente se auto-observa quanto a ela. Mas no momento, essa vivência está fechada, porque ela faz parte do que abriu a inscrição no início do ano, agora só abre lá em julho, mas a pessoa pode se pré-cadastrar para receber notificação. Beleza? Maravilha, aproveita as perguntas aí. Deixar já um convite, né, para as pessoas seguirem tanto o perfil do Daniel, que é o @yoga no viver _ e o nosso aqui do Empório Feng Shui, né, já podem nos ajudar nas redes sociais. E eu estou realmente... A Simone está aqui. Podemos localizar esse deslize em determinado chakra? Que deslize, Simone? Eu não estou pensando aqui. Deixa eu ver aqui. Podemos localizar esses deslizes e determinar. Como podemos localizar esse deslize de determinado chakra? Tem uma aula, Simone, que eu gravei semana passada, que foi um bônus desse curso, está lá no YouTube aberto, que é como reconhecer um chakra desequilibrado e como equilibrá-lo, em que a gente usa a lógica desses campos, né, sutis, mentais, emocionais e físicos. Primeiro, o melhor é começar pelo físico, observar os sintomas físicos, porque o chakra ele vai se expressar em doenças, o desequilíbrio dele, né, em doenças, vai se expressar no formato do nosso corpo, a nossa personalidade, né, os estudos de Reich, discípulo, ele vai conectar as nossas couraças musculares, então a gente pode ter indícios de como a energia se distribui em nosso corpo, enfim, depois a gente vai ver as emoções, depois a gente vai para o mental e depois o energético. Então me manda uma mensagem lá pelo DM que eu te envio o link dessa aula, tá bom? Fantástico. Eu quero agradecer mais uma vez a Daniel, a gente está aqui chegando no final, dizer que realmente o universo conspira quando a gente se disponibiliza para ele, tanto que você chegou até mim, não é? Com tantas reflexões bem profundas, e eu já saio daqui aprendendo muito. Vou lá no seu canal do YouTube também aprender bastante, convido as pessoas que também possam ir. E mais uma vez agradecer a você a sua presença, falar que a gente se disponibiliza ao universo também. Eu tenho feito um trabalho com mulheres, em virtude dessa minha experiência. Eu moro há 10 anos em Portugal, e nesse período, antes de vir para Portugal, eu tive depressão e burnout, por excesso de trabalho. Cheguei aqui um tempo, me senti muito sozinha, e mesmo tendo pessoas ao meu redor. E hoje, graças a Deus, e o meu retorno às terapias integrativas, eu posso considerar que estou curada, mas entendo que eu tenho um papel de acolher outras mulheres, eu só trabalho com mulheres, que sintam essa solidão também. Então, a gente criou aqui o Momento Salbona, que é aquela saudação da tribo Zulu, que quer dizer eu te vejo.
porque existe um teórico que é o Seidman, que fala do sentimento de invisibilidade dos migrantes, né? Mas eu não me refiro só à questão de ser migrante, mas de você se sentir invisível no meio que você está. Você acabou de trazer que a base da conduta ética está na relação da comunidade, né? Então, quando a gente se sente invisível, eu tenho feito alguns estudos sobre a solidão, porque isso me tocou profundamente, é uma das doenças que mais matam, é a solidão, acredite. Mais que ataque cardíaco. Interessante. Então, a gente também oferece Olha, não sabia. gratuitamente esse momento, que é o Momento Salbona, né? Que aqui a Simone Gama está falando, que gosta muito. E eu convido, se tiver alguma mulher que esteja se sentindo sozinha, que eu estou aqui para exercitar a minha sororidade na nossa comunidade. E, enfim, muita gratidão porque você está aqui conosco. Legal. Eu não sei se o Daniel quer falar mais alguma coisa. Você falou da questão da comunidade, né? Eu queria lembrar um ensinamento aqui desse cara aqui, né? O nosso querido Buda. Ele falava da joia tríplice. A joia tríplice é o Dhamma, é a Sangha e é o Buda. Então, o que é isso? E você, na sua fala, você trouxe esses elementos, que é o quê? O Dhamma é o caminho, é o propósito. Se existe um ponto que alinha todos os chakras, gente, é encontrar o nosso propósito. Isso vai dar força de vontade, isso vai dar tesão na vida, isso vai dar enraizamento, isso vai abrir o coração, isso vai fazer sua voz se expressa, isso vai lhe trazer clareza, sabe? E vai lhe trazer conexão. Então, o Dhamma. O Buda não ensinava budismo, tá, gente? O Buda não era budista. Prática de autoobservação, tá? O segundo é a Sangha, a comunidade. Então, a gente está com pessoas no mesmo propósito, para a gente conseguir se manter e ganhar propulsão, potencializar, né? Isso acontece nos átomos, isso acontece com fogo, isso acontece com energia. Então, busquem comunidades, busquem estar perto de pessoas que estejam na mesma busca benéfica que você. E, por fim, o Buda, que não é que seja ele. Buda é só um título para o desperto, aquele que despertou. É como se a gente estivesse num sonho. Quem aqui, né? Quantas vezes a gente está sonhando e a gente acha que é a realidade? E a gente está aqui agora em um sonho. A gente está sonhando, gente. A gente está sonhando. Depois, daqui a pouco, a gente está lá no mundo espiritual e falou, pô, foi mais um sonho. E aí, novamente, depois a gente vai ter um sonho que a gente vai ser outra pessoa, enfim. Então, o Buda é aquele que despertou. Quem aqui já teve a experiência de despertar num sonho? Pô, eu tô sonhando. Esse é um sinal de consciência. E o yoga trabalha essa consciência. A gente conseguir despertar e não ser refém dos nossos padrões, reflexos, instintos, né? A gente faz a coisa automático. Então, não, peraí, por que eu tenho que fazer tal coisa? E pensar. E aí agir, né? Então, o Buda é o desperto. Essa é a joia tríplice aí. E que massa saber desse trabalho seu. É uma alegria estar aqui. A Pri é uma querida, né? Muito. E que bom estar conhecendo você também. E obrigado pelo espaço aí para poder trazer aí o propósito, né? Claro. Do meu trabalho, a minha vida aí. E agora que o universo nos interconectou ou nos reconectou, vai lá saber, né? Eu tenho certeza que você virá outras vezes aqui partilhar saberes tão profundos, com toda essa simplicidade que você traz, com toda a leveza, com toda a calma, que é uma característica da Priscila também, não é? E eu agradeço imenso. Eu saio daqui muito grata ao universo, a você e a Priscila por esse presente. E até a próxima, então. Muita gratidão e sucesso no seu trabalho. Gratidão, obrigado. Conte comigo aí para as lives. E gratidão. estamos aí a serviço. Quem quiser praticar yoga, né, dentro dessas bases aí, já sabe como começar. Gratidão. Então, Valeu. Um abraço de luz, gente. Até a próxima Feng Live. Gratidão. Próxima.